Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula é nós conversarmos um pouquinho sobre herança. Herança é o conceito de generalização e especialização, né? Eu tenho algo genérico, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe veículo, né? Então eu posso estar colocando informações genéricas e o que acontece? Aqui eu vou criar uma classe dependente, né? Então esse símbolo aqui no ML, o quadrado aqui é o símbolo da classe, como a gente já viu em outras aulas, né? Nós temos aqui as três divisões. O primeiro com o nome da classe, o segundo com o nome dos atributos, e o terceiro aqui com os métodos, né? Então veja que o atributo aqui ele já tem o tipo, o brand que é um atributo do tipo string, e o honk aqui seria um método, né? Porque ele tem aqui o abre e fecha parênteses, então nós sabemos que se trata de um método. E aí esse símbolo aqui é o símbolo da generalização e especialização, ou da herança, né? E o que acontece? Então, essa classe carro, ela é filha, nós dizemos que essa classe carro, ela é filha de veículo. E ela tem um atributo, foi adicionado a ela o atributo model name, que também é um atributo string. E olha só, o cara, então, ele não tem nenhum método definido aqui. Então, o que acontece? Por causa do mecanismo de herança, ele herda o atributo brand e herda também o método honk. Ou seja, tudo que é implementado na classe pai, que nós definimos então como classe, chamamos como classe genérica, ou classe pai, é transmitido para a classe mais especializada. Então, como é que funciona essa implementação, né? A superclasse, que é a classe pai, nós definimos alguns atributos nela, né? Então, aqui nesse caso aqui nós usamos o exemplo da classe veículo, que nós copiamos lá do W3 School. E essa classe veículo ela tem um atributo, o string, o brand, né, que é a marca. E já por padrão aqui já passamos um valor para ele. Não precisaria, né? Foi só porque eu copiei mesmo lá do W3 School. Mas depois a gente vai implementar isso aqui na NetBeans, vocês vão ver que vai ficar bem mais claro. Aí aqui ainda tem o public void honk, né? Que é a implementação do método. Então na classe Py nós implementamos a classe Py e como é que nós fazemos então acontecer um mecanismo de herança na programação? Usando a palavrinha extends. Então aqui eu estou criando a classe car e eu estou dizendo que ela tem uma string, né, um model name, e ela estende então da classe veículo. Eu vou mostrar no NetBeans a implementação disso e vai ficar bem mais claro para vocês. Se vocês quiserem ver esse exemplo que eu apresentei aqui em detalhes, ele está aqui, né, no W3 School, né, lá no Java, java-inheritance.asp. Aqui vocês vão ter detalhes bem mais dessa implementação. Mas eu quero mostrar essa implementação para vocês aqui no NetBeans, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui a classe, vamos criar uma classe que nós vamos chamar de veículo. Por enquanto vamos usar aquele exemplo ali, né? E olha só, vamos finalizar essa classe e vamos colocar aqui, ó, uma string brand. Por enquanto não vamos colocar nenhum valor. E vamos criar então um método void honk. E olha só, então aqui então nós vamos implementar esse método honk, né, por exemplo, que enfim, é qualquer coisa aqui, né? Qualquer coisa aqui que dê pra gente verificar que executou esse negócio aqui. Muito bem, a nossa classe Py ela está funcionando. Então se eu vir aqui, ó, e eu consigo criar um objeto de veículo. Vou chamar aqui de v new vehicle, né? Então aqui, opa. Então eu posso vir aqui no v brand, né? E passar aqui uma marca qualquer, sei lá, Chevrolet. Uma marca muito famosa aqui no Brasil, né? E poderia chamar aqui o v.allMétodo honk. Até aí não tem nenhuma novidade. É o que vocês já conhecem, né? Tem uma classe, né? Tem uma classe, criei uma classe, criei alguns atributos, né? Então esses aqui são meus atributos da classe.
Vamos colocar aqui os atributos, que você já domina muito bem. E aqui nós temos então os métodos, né? Que são as ações que esse objeto realiza, né? Então aqui nós conseguimos acessar tranquilamente esses métodos, certo? Agora veja bem, agora eu vou criar uma outra classe, que eu vou chamar de carro. Novo, classe, vamos chamar ela de car, para ficar exatamente igual ao slides. No mesmo pacote, e essa nossa classe, o que ela tem? Nós vamos criar uma string model name, o nome do modelo. Show de bola. Por enquanto, ela só tem isso aqui. Exatamente como a gente definiu aqui, né, no nosso modelo. Só tem o model name. Assim como foi feita a implementação lá no W3 School. Só que ali eles colocaram private, aqui colocaram os protected. Depois a gente vai ver mais a fundo o que é isso aí ainda, né? Por enquanto, vamos deixar dessa forma mais simplificada. Então veja, se eu vir aqui e criar um objeto car, vamos chamar de C igual a new car, olha o que a gente tem aqui. C ponto, ó, o único método que nós enxergamos é o, na verdade é nenhum método, né? Todos esses métodos aqui eles já herdam por padrão pela própria ideia da orientação objeto, né? Então aqui nós temos isso aqui, né? Isso aqui não é padrão, isso aqui já, ou melhor, isso aqui não foi desenvolvido por nós, né? Isso aqui já é padrão da linguagem. Vamos pegar aqui o model name, e vamos colocar lá um da Chevrolet, tem o sapinho, né? Não sei se vocês conhecem o sapinho. Alguns chamam de Ford K, né? Para mim é sapinho. Muito bem, então olha só o que acontece. O único método que eu consigo acessar do carro é o que foi definido aqui para ele. Agora olha o que acontece se eu vir aqui e disser o seguinte: extends vehicle. Ó, veja, eu só fiz isso. Só adicionei o extend, né? Então o que esse extend faz? Ele é maravilhoso, cara. Extends registra o pai, né? Diz quem é o pai. Então isso aqui é com extends veículo está subindo na paternidade de car, né? Então car está dizendo quem é o pai dele. Olha o que acontece com essa pequena alteração aqui. Se a gente vir agora aqui em PO e clicar aqui em C ponto, olha só o que apareceu ali. Agora ele tem um brand, né? Mas brand não foi definido em carro. Brand não foi definido em carro. Brand foi definido em veículo, né? Então veja, eu posso passar uma marca, por exemplo, aqui então a marca Chevrolet. E aqui o C ponto, olha o que ele tem. Ele tem o método honk. Ó, então eu posso também estar chamando o método honk a partir do carro que é filho do veículo. Então se a gente executar agora essa aplicação, vocês vão ver que, olha só, tanto o carro, né, o carro como o veículo, eles conseguem executar o método honk. Veja, em veículo eu implementei o honk e implementei o atributo brand. Em carro eu só implementei o model name. Os demais atributos, que seria o atributo brand e o método honk, ele herdou de veículo justamente quando a gente acionou o mecanismo de herança, né? Então, graficamente, né, do ponto de vista de diagramas, a gente tem essa representação, essa seta aqui, né? Então, o carro está apontando para o veículo, então nós dizemos que carro ele é uma especialização de veículo, ou carro é um filho de veículo. E aqui, então, no código, a gente utiliza a palavra extends e quem é o pai. E aí, dessa forma, funciona o mecanismo de herança no Java. Na programação orientada a objeto, de uma forma geral, ela funciona dessa maneira, né? No caso aqui do
O Java então tem as suas particularidades para fazer a implementação, que é utilizando a palavrinha extends. Extends a classe que, que é pai dessa classe, que eu estou especializando.